Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria, né? Estar aqui. Estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, né? Uma vez nós estamos aqui, né? Já conhecemos essa família abençoada, né? E nós estamos conhecendo mais família, né? Aos irmãos, a qual está aqui, a qual da outra vez eu creio que não estava todos aqui, amém? Então eu quero saudar os irmãos, amém? Mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Meus irmãos, eu queria estar deixando uma meditação para a igreja que vai se encontrar em Mateus do capítulo 4, amém? O título vai dizer, meus irmãos, a tentação de Jesus. Amém? Enquanto os irmãos vai lendo, vai procurando, né? Eu vou estar falando com o Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus, estou aqui, Senhor, na sua presença. Senhor, eu não sou nada sem ti. Sou apenas, Pai, um instrumento, Pai, nas tuas mãos. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, falar através de mim. Que a partir de agora, meu Deus, não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo. Que seja mel, que seja fel. Senhor, eu lhe peço, meu Senhor, que importa eu agradar a ti do que aos homens. Então, Senhor, eu lhe peço, por favor, me conduza, Pai, como o Senhor conduziu o teu Filho Jesus Cristo naquele deserto, quando ele foi tentado por Satanás. Assim eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus poderoso. Meus irmãos, aqui em Mateus do capítulo 4, amém? Todos acharam? Amém. Vamos estar lendo, amém? Meus irmãos, a partir de agora, não sou eu mais que falo, mas sim é o Espírito Santo de Deus, amém? Porque toda a palavra que está escrito aqui, meus irmãos, é a boca de Deus que está falando, amém? Então, todos que praticam a verdade, que praticam a palavra, é conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? Que vai dizer assim, meus irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ao teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorarás. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus.
pode se assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o grande nome do Senhor. Igreja, aqui esta palavra qual está nos relatando é uma palavra qual o diabo não quer que você descobre esta palavra. A qual, quando você está lendo aquela palavra, o diabo ele fica furioso. A tentação de Jesus. Por que o diabo fica furioso? Porque aqui nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Aqui nós temos o exemplo que Jesus Cristo foi tentado e nós também somos tentados. Todo momento o diabo vai lançar setas nas nossas mentes, vai jogar tentações sobre nós. Então, se nós não ficar revestido com as armaduras de Deus, né, se nós não ficar ali revestido com as armaduras celestiais, vai vir as setas. E ali você não vai conseguir superar, né, as tentações. Você não vai conseguir vencer. Então, ali, todo momento, o diabo, ele tentando Jesus, ele queria que Jesus, né, fosse desobediente a Deus, à vontade de Deus, e submetesse às tentações dele. Mas, todo momento, Jesus, ele não submeteu à tentação do diabo. Jesus, ele o que? Usou a palavra de Deus. Portanto, ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, aleluia, todo momento nós temos que praticar a palavra de Deus. Muitos vêm dentro da igreja, vêm buscando umas revelações, vêm atrás de mistério. Vou ir lá que o pastor vai estar, né, vai entregar algo para mim de Deus. Lá, muitas das vezes, o povo, os cristãos, vai para a igreja atrás de revelações, atrás de algo que o homem vai trazer. Mas, muitas das vezes, o homem pode enganar, o homem pode usar, muitos estão usando o espírito da mentira, falando que Deus mostrou, que Deus fez fez aquilo, falou isso, fez aquilo, mas é mentira. Então, é por isso que nós temos que provar os espíritos. Como é que nós vamos ter a revelação nas nossas vidas? As revelações estão aqui. A palavra de Deus é a palavra que está na Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. Nós não estamos aqui para poder agradar o homem, mas sim para agradar a Deus, né? O crente hoje em dia está, né, se submetendo às tentações do Satanás. Por quê, pastor? O crente. Porque essa palavra aqui não é nem para os ímpios, mas sim para os cristãos. Muitos cristãos, quando estão passando pela prova, muitos cristãos, quando estão passando por uma dificuldade, umas aflições, eles abandonam Deus. Eles botam a culpa em Deus, o que Deus está falando que Deus está permitindo fazer aquilo. Mas muitas das vezes, Deus, ele permite acontecer aquilo como aconteceu com Jó. O Jó, ele foi o quê? Satanás pediu para chegar até Jó. Assim também ele pede para chegar até nós. Então, Deus, mas só que nós não vamos conseguir passar, né, aquilo a qual Jó passou, porque nós, né, nós não vamos conseguir suportar. Jó não. Jó, ele era temente, íntegro, né, ali a Deus. Jó, ele nunca perdeu a esperança. Jó nunca perdeu a fé dele. Então, Jó também é um exemplo para nós. Porque nós, quando o ser humano, o crente, ele está indo, caminhando ali na presença do Senhor, mas quando ele passa por um deserto, como aquele povo do deserto a qual foi tirado lá do Egito, né? Ali aquele povo viu muitos mistérios, aquele povo, eles viram o mar a se abrir, ali aquele povo, ele viu o que? Deus, né, fazendo os milagres, prodígio, mas sendo que chegou chegou quase no final. O que aconteceu? Eles murmuraram. Mas eles murmuraram por quê? Porque tinha que atravessar lá, tinha que chegar lá naquela cidade onde tinha um gigante. Mas eles esqueceram que quem estava com eles era Deus, um homem todo-poderoso, um Deus que criou o céu, criou a terra, um Deus a qual estava a todo momento com eles ali.
Aonde eles passavam, Deus estava fazendo milagres e sinais. Mas eles sempre estavam murmurando. O crente hoje está sempre murmurando. O crente, ele não consegue passar por uma prova, já quer abandonar Jesus Cristo. Bota a culpa em Deus. Se vocês reparar a palavra de Deus, meus irmãos, Jó, ele nunca botou a culpa em Deus. Ali Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha na vida. O diabo, ele usou a esposa. E a queda do homem sempre é pela mulher também, né? Sempre é pela mulher a queda do homem. Muitos acham assim, eu vou ser igual ao apóstolo Paulo, né, pastor? Ninguém consegue ser como o apóstolo Paulo. Todo homem precisa da tua esposa. Então, meus irmãos, mas Jó não. Só sobrou a esposa dele, né, ali. Então Jó, todo momento Jó estava ali, clamando a Deus. O diabo, ele botou o quê? As lepras, as coceiras em Jó. E Jó não blasfemava. Até que a mulher dele mandou ele renunciar àquele Deus dele morrer. Mas ele falou, fala como louca. Então Jó, ele não escutou o quê? A voz da tua esposa. Mas sim, ele perseverou, porque ele sabia que Deus era com ele. Se Deus deu, Deus tira. Muitas das vezes Deus permite você passar pelas provas, pelas tentações. Assim como ele. Muitos podem pensar assim, não, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus ali era Deus, ele é Deus, ele conseguiu vencer porque ele é Deus. Ele vem em carne. Jesus, se pisasse num espinho, espetasse, ele sentia dor. Jesus, ele sentiu também as pressões, ele sentiu também as tentações, mas ele não pecou. Não pecou e não caiu no pecado, ele não fez a vontade de Satanás, da própria carne dele. Mas sim, ele usou a autoridade. Se vocês reparar a palavra de Deus, Jesus só usou a autoridade. A autoridade da palavra, ele é Deus, ele podia falar assim, ó, em nome de Jesus, está repreendido agora. Sai. Ele podia. Como ele fez com muito espírito imundo, quando na caminhada dele, ele só falava assim, cala-te, sai dele. Ele só falava assim, sai dele. Ali ele podia fazer com Satanás, sai daqui, porque é Deus. Mas foi necessário ele passar por aquilo ali, sabe para quê? Para hoje, nós ter aqui Cristo como um exemplo. Como foi dito aqui, ó, foi dito aqui pelo o ângelo Gabriel, as 10 virgens, havia 10 virgens, ó, 10, 5 loucas, 5 prudentes. As 5 prudentes, meus irmãos, elas estavam cheias do azeite. As 5 prudentes, elas não pararam de orar. As 5 prudentes, elas não pararam de jejuar. As 5 prudentes não pararam de buscar o Senhor. As 5 prudentes, elas não deixou o mundo se corromper ela. As 5 prudentes, ela permaneceu firme. E as loucas? As loucas parou de orar. A louca se corrompeu com o mundo. A louca deixou a Jezabel entrar no corpo dela. A louca, ela se corrompeu com as coisas a qual Satanás queria oferecer para Jesus Cristo. Jesus aqui, Satanás, ele falou a verdade, tudo isso eu te darei, toda a glória do mundo. Tudo foi entregue a ele. A glória do mundo, mas não a glória de Deus. A glória do mundo foi entregue para Satanás. Então ali ele falou a verdade. Ele não falou mentira. Porque ele não pode mentir para Jesus. Tudo foi entregue, esse mundo foi entregue para Satanás. Esse mundo foi entregue para Satanás. Aí por isso que tem muitos se corrompendo com a Babilônia. A Babilônia é esse mundo aí.
a qual está te oferecendo algo, um prato cheio de Satanás, cheio ali, ó, por Satanás. Para quê? Para vir a corrupção. A Babilônia, meus irmãos, é o sistema. A Babilônia é o sistema deste mundo. Há dois mundos. Há dois mundos aqui, ó, para você escolher. É verdade. Há dois mundos. Qual, pastor? Como é que tem dois mundos? Tem um mundo a qual Deus fez, criou o céu e a terra, tudo que há no céu, criou o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele enviou o mundo, ele enviou o quê? Por nós. Mas o outro é o quê? Esse sistema. A Babilônia, a grande Babilônia é esse sistema qual Satanás está oferecendo. Como vocês veem, a tecnologia só vai crescendo, só vai multiplicando. A tecnologia só vai multiplicando. E quanto mais vai multiplicando, o crente vai se corrompendo. Quanto mais vai se multiplicando, o crente vai se corrompendo. Poxa, pastor, você está falando só do crente, nós estamos aqui. Porque se você não vigiar, você vai cair. Então é por isso que nós, todo momento, nós temos que vigiar. Nós não podemos se submeter às tentações de Satanás. Mas sendo que aquelas loucas, virgens loucas, aquelas ali, quando acabou o azeite, elas foram pedir o quê? A outra. Aleluia. Mas sabe o que eu entendo com a lâmpada e o azeite? A lâmpada somos nós. Nós somos a lâmpada. O azeite é a oração. Sabe o que significa o fogo? É o Espírito Santo. Se tua lâmpada estiver vazia, o Espírito Santo sai. Se você parar de orar, o Espírito Santo vai sair de você. Se você se corromper o seu corpo, o Espírito Santo vai sair de você. É por isso que muitas mulheres... quando está ali, conhecendo a verdade, aí elas começam a trocar, o Espírito Santo começa a mudar, né? Ali convencer elas. Aí elas começam a mudar as vestes. Aí vem a família e fala assim, você está andando igual velha. Está andando igual velha. Deus não quer que tu ande assim não, quer que tu anda bonita. Olha a Pombagira falando, através até da família, da outra família. Você está andando igual velha. Você está andando muito feia, relaxada. A Pombagira falando. Na boca de outro para poder corromper. Aí o que acontece? Olha só como você está feia, não tem uma maquiagem. Olha como você está feia, a tua unha, você só vivia lá na manicure. Pombagira. Jezabel querendo entrar de volta. Mas sendo que você não submeteu à tentação de Jezabel. Não submeteu às tentações de Jezabel. Aleluia. Então, meus irmãos, o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Tudo que tu fizer, dentro e fora, você vai ter que prestar conta com Deus. Aleluia. Se o seu corpo é o templo de Deus, você não pode se corromper. Aí muitos falam assim, pastor, por que o brinco é pecado, pastor? Por que, pastor, o brinco é pecado? Se você chegar numa igreja, vamos botar uma igreja porta larga. Nós falamos a igreja porta larga, né? Nós falamos a igreja porta larga. Por quê? Porque é uma igreja que tudo pode. Porta larga, meus irmãos, é quando é assim, ó. Porque Deus, ele deu o que? O mundo, deu duas portas para nós escolher. As duas portas, os dois caminhos para nós escolher. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é Jesus Cristo. Vocês dois aí, ó, presta atenção na palavra. Amém? Então, meus irmãos, há dois caminhos para nós escolher. A porta estreita é Jesus Cristo. Para tu entrar na porta estreita, você tem que renunciar.
Para tu entrar na porta estreita, você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar a você mesmo. Você não pode fazer os prazeres da sua carne, mas sim os prazeres, só as vontades de Deus. Para você, lá não vai entrar bagagem, lá não vai entrar o pecado. Mas sendo que o povo hoje em dia está achando que, eu posso fazer, eu posso pecar aqui, que eu vou sim, eu vou ser salvo sim. Não, é um brinquinhozinho só, que eu vou ir para o céu sim, é pequenininho. Opa, uma coisa que nós pode reparar, que quando você vai numa igreja, eu já fui assim numa igreja dessa lá muitos anos atrás, antes de Deus me consagrar a pastor, né? Deus me chamar, ter o chamado na minha vida, já tinha um chamado, né? Então, ali, meus irmãos, as varoas estavam com o pince, pregando com o pince, mas na orelha não podia. Não podia, mas no pince pode. Que diferença tem isso? O pince e o brinco. Olha só, tudo está na cabeça. Será que é só pecado só no nariz? A minha esposa mesmo, quando nós estávamos lá no mundão, lá na porta larga, ela com um pince pregava, antes de conhecer a verdade. Aí, na orelha era pecado, mas no nariz não. Como é que pode uma coisa dessa? Tudo está na cabeça. Será que é só o nariz que vai para o inferno? Será que Deus só quer só o seu coração? Deus quer o seu corpo todo. O seu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Se ele estiver no pecado, você não vai ir para o céu. A Bíblia vai nos relatar que a lascívia é pecado. A Bíblia vai nos relatar que a lascívia é pecado. Muitas das vezes ninguém sabe o que é a lascívia, porque o pastor não explica o que é a lascívia. Para tu entrar no céu, você tem que largar a lascívia. Para quem não sabe, a lascívia, meus irmãos, é umas vestes curtas. A lascívia é um vestido decotado, parecendo aqueles, não sei como se fala, né, mas a parte aqui da mulher, né? Aqui, aquela dos seios dela, né? Ali. Então, ela vai ser cobiçada a todo momento. A mulher vai ser cobiçada. Se a mulher botar uma calça, ela vai o quê? Tá fazendo marca no corpo. Ela vai estar o quê? Na lascívia. E a calça foi feita para quem? Para o homem. Não foi feita para a mulher. Aí a jovem vai e chega a falar assim, o pastor viu de calça. Não, é a palavra de Deus. Amém? Bate palma para Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que renunciar para entrar no céu. Tem que ter renúncia. Esse mundo, a porta larga, vai oferecer a gente muitas tentações, muitas coisas, a qual vai te desagradar a Deus. O Satanás, a pombagira, ela vai o quê? Sempre estar ali te atentando, né, para você submeter à vontade dela. E se você submeter à vontade da pombagira, de Satanás, você não vai entrar para o céu, você vai perder a sua salvação. Porque ali, todo momento, Jesus estava sendo tentado, ele foi na palavra. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer. Se você não se revestir com as armaduras de Deus, você não vai conseguir vencer. Mas como que você vai se revestir com a armadura de Deus? É quando você começa a viver a verdade, é quando você começa a pregar a verdade, é quando você está evangelizando e atrás das almas perdidas de Israel. Mas não desiste como aquele povo do deserto, não. Aquele povo do deserto, faltava pouco para eles entrar lá, como eu falei. E eles olharam pelos olhos carnal deles. Eles olharam, meus irmãos, pelos olhos carnal, eles olharam aqueles homens, aqueles gigantes. E ali eles falaram, será Deus trouxe nós para ser morto a espada, nós e os nossos filhos? Mas eles não pensaram que tinha o poderoso com ele, a qual abriu o mar vermelho,
a qual se você, de barquinho, você não consegue atravessar um mar. Com um navio, se o navio, se vir uma onda grande, ele pode engolir o navio. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, ali Deus fez um milagre. Ali Deus fez abrir o mar vermelho para aquele povo passar, Israel. E o povo sempre murmurava. O povo sempre murmurava. Mas Deus nunca esqueceu deles. Assim somos nós. Assim é o ser humano. O ser humano também ele murmura. Nós somos falha. O ser humano não murmura, mas Deus nunca vai esquecer de nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Bate palma para Jesus. Nós temos que ser como aquele homem. Aquele homem a qual ele edificou a casa na rocha. Veio tempestade, veio tribulação, veio desemprego, veio fome, veio fofoca, veio contenda, veio as aflições desse mundo, veio tudo, Satanás tentando ele, e ele não caiu a casa. Não caiu a casa, sabe por quê? Porque ele não olhou para o lado, não olhou para o outro lado e não olhou para trás, só para frente, foco, Jesus Cristo. Hoje é dia da, o quê? Da campanha quebra da maldição. Para que Jesus venha quebrar maldição na sua vida, para que Deus venha quebrar as maldição na sua vida, você tem que se entregar para Ele. Não adianta você estar com a mágoa no coração e vir buscar a sua vitória para falar, Deus vai quebrar minha maldição na minha vida. Vai perdoar o seu próximo. Deus quer que tu vai perdoar. Para você ser perdoado também. Você só vai ser perdoado por Deus se você liberar o perdão. Deus só vai quebrar as maldições na sua vida se você sair da vaidade. Deus só vai quebrar a maldição na sua vida se você for santo. Deus só vai quebrar a maldição na sua vida se você largar o pecado, a lascívia, você largar a Jezabel. É isso. Não adianta. Meus irmãos, não estou aqui para falar mentira para os irmãos. Não estou aqui, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Pecado entra no céu? Não. Lascívia é pecado? A Bíblia, né? Prostituição é pecado? É. Então, se estiver praticando esse pecado, qualquer outro tipo de pecado, não vai ir para o céu. Muitos estão pensando que vai ser como aquele homem na cruz, aquele ladrão na cruz, que no último dia ele foi salvo. Vem pensando assim não. Esperando só no dia da morte. Ah, no dia da minha morte eu vou aceitar Jesus. Eu vou me entregar para Jesus. Vou contar um pequeno testemunho. Estava eu e o irmão Marcos me chamou, né, para poder orar por um certo homem, um rapaz, a qual eu não conhecia, vi ele uma vez só na minha vida. O irmão Marcos já conhecia ele, naquele momento eu só vi ele uma vez só. Ele saiu de muito longe, né, uma viagem não sei quantas horas, que foram umas 2 horas, 1 hora e pouca, foi até lá, perto, lá no lugar onde eu moro, lá em Mauá, Magé. Então aquele homem, meus irmãos, chegou lá, o irmão Marcos falou assim, pastor, aproveita e faz uma oração por ele. Aquele homem, ele tinha acabado de operar um tumor no cérebro, não foi, irmão? Um tumor lá no cérebro. E assim aquele homem estava lá com uma faixa num carro, né? O irmão dele, creio que é uma família bem sucedida, né? Como fala sucedida, né? Uma família né? Tá. Mas sendo que aquele homem, quando chegou lá, ele abria a porta, aquele homem estava rindo para a minha cara. Aquele homem estava com um sorriso aqui, ele mostrava que ele estava muito feliz. Então aquele homem, meus irmãos, quando eu cheguei e falei assim, vamos orar, você crê em Jesus? Ele creio. Eu falei, você tem fé em Jesus? Eu tenho fé. Você já aceitou Jesus alguma vez? Ele já. Agora eu estou afastado. Isso, então volte enquanto é tempo, não foi, irmão Marcos? E ali aquele homem tinha acabado de sair do hospital. E eu orei por aquele homem e falei assim, Senhor, tem o meu testemunho ali. Eu falei assim, Senhor, joga por terra, meu pai, o espírito da morte, fecha a sepultura na vida dele.
Aquele homem tinha acabado de ter alta. Aquele homem tinha acabado de ter alta. Um jovem de 30 anos, né? 30 anos. Quando o irmão Marco foi cuidar, o irmão, ele veio buscar o irmão Marco, o irmão dele trouxe ele para buscar ele, para poder ir lá cuidar lá. Cuidar desse jovem. Quando 8 horas, aí eles foram embora. Quando foi 8 horas da manhã, o irmão Marcos mandou uma mensagem para mim, que o irmão Marcos ia cuidar dele. Mandou uma mensagem para mim: pastor, o menino acabou de falecer. Aí vocês vê, nós estamos aqui, nós estamos alegres, nós estamos sorrindo, nós estamos dando glória, nós estamos dando aleluia, mas o amanhã só pertence a Deus. Bate palma para Jesus. Aquele jovem morreu. Ele sabia que ele ia morrer. Nós sabíamos que ele ia morrer. Então aproveita o tempo que tu tem hoje. Aproveita o tempo que tu tem hoje. Se entrega a sua vida, a sua alma, o seu corpo para Jesus Cristo. Porque amanhã você não pode levantar. Hoje Deus está falando com vocês. Hoje Deus está falando conosco. Eu vou embora. Lá para o Rio. Tem que descer, né? Ali, né? A serra, né? Daqui para lá só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Não pertence a nós. Os irmãos estão aqui. Amanhã sabe se vai levantar? Não. Você tem uma chance hoje na sua vida. Se você tem uma chance, você aproveita. Entrega a sua vida para Jesus. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Entrega mais ainda. Busca mais ainda. Todo momento, quando vocês saírem daqui, vocês acabarem de ouvir essas palavras, essas mensagens, a qual está sendo uma revelação, a qual o diabo ele não quer que tu leia essa mensagem. O diabo ele fica furioso quando você lê aqui a tentação de Jesus, sabe por quê? Porque aqui está ensinando você como lidar com as tentações de Satanás. Aqui você vai aprender. Aqui, ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele foi tentado como nós somos tentados. Porque ele veio em carne. Ele veio em carne. Deus, ele permite você passar por tentações. Deus, ele permite passar algo na sua vida, tanto com irmão, como filho. Tudo Deus permite, sabe para quê? Para aumentar a sua fé. Foi Jó. Jó perdeu os filhos dele. Ele botou a culpa em Deus? Não. Olha só como o Satanás é. O Satanás, ele tirou os filhos de Jó. Mas sempre deixava um, né? Para ir dar a resposta a Jó. Repara. Sempre o Satanás deixava sobrar um. Ia lá, dava o quê? A mensagem a Jó. Por que ele deixava? Sabe por quê? Porque acontecesse aquilo. E aí agora? Como é que Jó ia saber? Ele deixou aquele sobrar para ir lá, para poder o quê? Falar para Jó só as desgraças. E o quê? Jó se abalar. Mas Jó não deixou se abalar. E ali ele perdeu os filhos, perdeu todos os gados, né? A riqueza dele. E ali o quê? Ainda a esposa dele veio e ainda falou para ele renunciar ao Deus dele. O nosso Deus. Jó, ele não desistiu. Jó, ele perseverou. Assim somos nós também, uma pessoa, um ser humano, um crente. Quando ele está desempregado, ele desiste. Assim como foi dito aqui agora, né? Pelo o irmão aqui, né? Esqueço o nome do irmão, né? É do cantor. É. Então, do irmão aqui. Então, meus irmãos, como ele falou daquele homem, a qual ele se corrompeu pelo dinheiro, pela fortuna, a qual ele se corrompeu, né? Pelo aquilo a qual agradou a carne dele. Jesus, ele faz o quê? Não se preocupais com o que comer e o que beber. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Quando ele deu autoridade para os discípulos dele, não foi?
Jesus ele foi e chamou os 12. Mas se vocês reparar, nos 12 discípulos, tinha o filho de Satanás, correto? Tinha lá Judas, que estava com ganância no dinheiro, a qual ele era o tesoureiro, a qual ele tomava conta da fortuna, a qual ele tomava conta de tudo que era para Deus, para Jesus. Mas Jesus ligava para aquilo não. Jesus não queria, Jesus queria pregar a mensagem, queria fazer a vontade de Deus, do Pai dele. Então ali, em todo momento, Jesus sempre estava ensinando, dando a oportunidade a Judas. Ali Judas, todo momento, Judas teve a oportunidade para mudar. Todo momento, Judas teve a oportunidade para que ele venha o que se arrepender do pecado dele. Mas ele não quis. Ele preferiu botar o coração dele no dinheiro, botar o coração dele naqueles bens materiais. Assim também o ser humano, mesma coisa. Assim, o cristão está a mesma coisa. O cristão, ele começa a vir humildemente, né? Um pastor, vamos botar o pastor, né? Começa a vir humildemente. Aí ele começa a buscar Deus. Deus começa a derramar os dons. Porque que tu busca, você vai encontrar, vai receber. Não é isso? Que tu pede, recebe. Então Deus vai derramando, aquele homem vai ficando cheio do poder, vai ficando poderoso na presença do Senhor. Aí aquele homem, né, começa ali, né, Deus começa a fazer sinais na vida dele, milagre, prodígio. E ali o que acontece? Ele começa a ficar soberbo. Aí começa a entrar no coração dele, ele fala assim: eu não preciso de ninguém. Ninguém venha falar comigo, porque Deus já fala comigo já. Aí quando você vai falar algo de Deus para ele, ele fala assim: Deus, o mesmo Deus que fala contigo, fala comigo. Aí já começa a vir a soberba. Começa a vir o orgulho. Aí o que acontece? É o diabo. O diabo vai começando a oferecendo ele, ó, mais e mais. Aí o que acontece? O diabo, ele vai olhar pelaquilo com aquele homem, né, está o quê? Submetendo a fortuna. Ele vai ver que aquele homem, ele está o quê? Com uma ganância naquele dinheiro, naquele dízimos e oferta, a qual está entrando. Aí o que? Aí chega ali, né, está entrando muito dinheiro, porque ele já está começando a ser idolatrado. Aquele pastor está começando a ser idolatrado. Aí o que? Aí o povo vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja lá, né, que Deus usa aquele pastor. Ele já está na mentira, ele já está corrompido. Mas sendo que o povo está sendo enganado. O povo está sendo enganado pelo aquele homem, pelo espírito da mentira que já entrou dentro dele. Por quê? Por causa do dinheiro. Aí o que acontece? Ele vai o quê? Vai enganar aquele povo todo. Mas sendo que ele já está corrompido, ele já está soberbo, mas aquele povo teve ele como idolatria. Idolatrou aquele pastor. Mas quando chega um pastor usado por Deus, aí sabe o que acontece? O povo fala assim: eu vou lá, que aquele homem vai lá. Eles vêm pelo Deus ou vêm o que? Pelo homem? Eles vêm o que? Pelo homem. Ele vem pelo homem. Muitos estão buscando o homem, está idolatrando a criatura, mas não o Criador. Por isso que a Bíblia vai nos relatar assim, que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, ressuscitei os mortos, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus ia falar o quê? Apartai de mim que eu não te conheço. Sabe por que eu te falo isso? Tirou exemplo como Judas. Quando Jesus, ele convocou os 12. Os 12 discípulos, Judas também estava no meio. E ele foi e deu poder e autoridade para ir lá pregar o evangelho. Não leve nada. Não leva orfagem, não leva dinheiro, não leva 2 túnicas, não leva nada. Nada vai faltar para vocês. Judas estava no meio. Judas estava no meio. Mas Judas era o filho da perdição e Jesus já sabia. Mas todo momento Jesus queria que ele soubesse o quê? O poder.
Queria que ele descobrisse o poder, a qual Deus pode dar para ele o poder. E ali foi. Quando eles chegaram, Jesus falou assim: faltou alguma coisa para vocês? Eles, feliz, falou: não, faltou nada. Não faltou nada. Assim estamos nós também. Assim estamos nós. Não vamos buscar o tesouro da terra, não, mas sim o tesouro do céu. A Bíblia vai nos relatar que aquele que largar pai e mãe, campo, irmão, filho, por amor de mim, herdará o reino do céu. Aí os discípulos falam assim depois: aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aquele que largar pai, mãe, campo, filho, por amor de mim, herdará o reino do céu. Logo depois, os discípulos falam assim com Jesus assim: mestre, e nós? Aí ele falou assim, que ele ia dar 100 vezes aqui na terra. 100 vezes. Olha só, 100 vezes. Então não é pecado nós ser ricos aqui na terra, não. Né? Não é pecado, não. Olha só que Jesus falou: vou dar 100 vezes. E também a vida eterna. Mas vocês vão receber as 100 vezes com perseguição. Bate palma para Jesus. Com perseguição. Vocês imaginam? Vão te chamar de ladrão. Vão te chamar você de falso profeta, ladrão de dízimo, de oferta, porque Deus já te deu um carro. Porque você está na presença de Deus. Porque você está buscando Deus em primeiro lugar. E tem mais coisa ele vai acrescentar na sua vida. Mas aí você vai comer os outros, aí aqueles dali, os invejosos, vai começar a olhar para você e vai falar assim: aquele pastor, nessa igrejinha pequena, agora ele está andando o quê? De carrão, robodismo. Será que Deus não pode abençoar, não? Deus não é o abençoador? Será que Deus não pode te dar uma bênção? Será que Deus não pode derramar a bênção sobre vocês? Mas para Deus derramar, você tem que renunciar ao mundo aqui. Tem que perder a tua vida aqui na terra para você ganhar no céu. Amém? Tem que renunciar. Tem que renunciar aqui para tu ganhar lá na frente, lá em cima, no céu. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Entrega, casa com Deus. Casa com Ele. Casa com Jesus Cristo. Não casa com esse mundo, não. Não vai procurar, não vai atrás da Babilônia, não. A Babilônia é esse mundão aí, ó. A Babilônia é esse mundão, meus irmãos. É a qual vai te oferecer muitas coisas. Vai te oferecer o melhor emprego. Satanás, sabe o que Satanás envia para os cristãos? Sabe o quê? Vou falar para vocês. Muitas das vezes, muitos estão atrás do emprego, né? Está desempregado. Aí Satanás vai falar assim: tá bom. Ele está indo lá, está indo com a fé dele. Eu vou dar um emprego para ele. Que eu vou tirar ele da presença de Deus. Ele não vai conseguir nem orar, nem buscar. Aí Satanás vai lá e vai dar logo aquele de 5 mil, né, irmão? Aquele de 5 mil, aquele emprego. Mas trabalhar à noite. Olha só. À noite alguém consegue buscar a Deus? Trabalhando lá à noite? Aonde eu vou orar sim? Você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção no teu trabalho. Você não consegue buscar a Deus se você trabalhar na madrugada. O único trabalho que nós temos, o único trabalho que não atrapalha a Deus é aquele a qual Deus envia. Aquele que não vai te atrapalhar a buscar Ele. Aquele a qual você vai ter tempo para orar, para jejuar. Aquele a qual você vai ter tempo para poder o quê? Fazer o evangelismo. Mas todo trabalho, todo emprego que atrapalha a Deus. Aí fala assim: agora vamos lá. Vamos falar a respeito da calça. Aí fala assim: pastor, o senhor falou que aquela calça é lascívia. A calça foi feita só para homem, não foi feita para mulher. A calça, ela marca, o corpo da mulher. Então ela vai ser cobiçada. Então o que?
ali vai, né, modelar o corpo da mulher e ela vai modelar ali, ela vai o quê? Mostrar o corpo dela, vai ser cobiçada. Aí fala assim, pastor, e o emprego? Aquele emprego, pastor, só aceita eu de calça. E agora, pastor? Você vai fazer o quê? A vontade do homem ou a vontade de Deus? Se você, eu vou lá naquele emprego que eu estou precisando. Pastor, mas agora então você vai me sustentar? Não. Ora, Deus vai te dar um emprego melhor. Deus sabe que aquilo ali, né, você não pode usar a calça. Então você ora a Deus vai te dar um emprego que o teu patrão, a tua patroa vai te aceitar você do jeito que você é. Porque o diabo, ele envia os melhores empregos. Assim como a pombagira. O Satanás vai enviar a melhor pombagira para o homem cobiçar. Lourinha, dos olhos verdes, toda modelada, né? Toda modelada. Se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Toda modelada, né? Ali. Aí tá. Aí o homem vai e fala assim, aquela ali foi Deus que me deu. Aquela ali foi Deus que me deu, aquela ali é minha preparada para mim. Aí começa ali, mas sendo que é a pombagira. O Satanás enviou a mais bonita para você, aí tem uma mais ali, né? Vamos botar nos olhos carnal, né? A mais feinha. Ali a que está com o cabelo ali, chega, não passa nada no cabelo mais, porque está na doutrina, né? Está ali na doutrina. Não, aquela ali não. Aquela é feia. Não é aquela ali não, aí. Não. Olha o cabelo dela. Olha o roupão dela, não dá nem para ver nada, está tudo escondido. É. Aquela ali está com um roupão que, meu Deus, não dá para ver nada, irmão. Está tampando tudo. Aí tá, mas daquela ali não. Aquela lá, ó, eu vejo tudo. Está modelando o corpo dela, ela é bonita de corpo, tal, isso e aquilo. Mas sendo que aquela lá que está escondida, aquela é mais bonita do que aquela está agradando a Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Aí ele vai lá pelos olhos carnal e casou. Acabou. Aí a mulher vai começar a trair ele. A mulher começa ali, né, a desrespeitar ele, não honra mais ele. Aí o que acontece? Aí ele vai falar assim, não, essa não foi de Deus não. Já era. Não pode casar de novo. Oh, meu Deus do céu. Não pode casar de novo. Agora ele ficou agarrado. E agora? Ele ficou preso. Agora ele ficou preso pelas paixões da carne dele. Que ele não teve discernimento. Não é isso? Deus mostrou aquela lá para ele, aquela varoa. Mas ele olhou o quê? Pelos olhos carnal dele, não os olhos espiritual. Aí o que aconteceu? Agora já era. Agora ele casou. Se ele casar de novo, é adultério. Pastor, aonde está escrito na Bíblia que se casar de novo é adultério? Lá em Romanos, do capítulo 6. Vai dizer que o homem, enquanto ele for casado, e a mulher, ele está ligado pela lei. Pastor, mas só que lá, aí muitos usam essas palavras, né? Ó, Mateus 19. Mas lá Jesus falou que nós pode separar por causa da prostituição. Mas todo momento vocês lê lá, às vezes vocês procuram lá assim, pode casar de novo. Oh, meu Deus. Está indo contra a palavra? Ué, apóstolo Paulo falou assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo não era usado por Deus? Se apóstolo Paulo não fosse usado por Deus, nós não tínhamos que olhar as cartas de Paulo. Correto? Nós não podíamos ler a carta de Paulo. Não é isso? Mas o quê? Está ali. O mesmo Jesus que falou em Mateus 19 é o mesmo Jesus que usou o apóstolo Paulo lá em Romanos do capítulo 7 e lá em Coríntios do capítulo 7. Que o segundo casamento é proibido, é o adultério. E aquele que tiver no segundo casamento, olha, eu sinto muito, mas eu vou falar, está no pecado. Acabou, está no pecado. Não adianta debater. Está no pecado, está no adultério. Não vai para o céu assim não, irmão. Não vai para o céu não. Ah, pastor, mas você está condenando nós? A palavra já fala que é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Não é isso? Aí muitos vai lá. É por isso que tem muitos pastores, como eu já vi um pastor, né, uma pessoa falando assim, o pastor falou para mim que você está pregando como Moisés. Eu não estou no tempo de Moisés, estou no tempo de Jesus. Correto?
Eu estou no tempo de Jesus, não no tempo de Moisés. E no tempo de Moisés também estava nos 10 mandamentos sobre o adultério, não adulterais. Não é isso? Então o quê? E Jesus já falou que aquele que casa com a outra, a repudiada, comete adultério. E ponto final. Nós temos que, permanecer nisso, é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. O teu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Se você continuar no pecado no teu corpo, você não vai receber a sua vitória, não. Eu vou lá na campanha, né, pastor? Eu vou na campanha porque eu vou lá, vou receber a quebra da maldição. Deus só vai quebrar a sua maldição na sua vida se você renunciar o pecado. Não adianta não, a tua vida vai continuar a mesma coisa, você sempre vai continuar se você estiver praticando pecado. Ai, essa maldição, Deus só vai tirar a maldição quando, muitos falam assim, hereditária, né? Maldição hereditária, coração, né? Infarto do coração. Maldição hereditária. Câncer. Maldição hereditária, não é isso? Muitas das coisas são maldição hereditária. Meus parentes, a maioria, um pouco morreu de câncer, a outra morreu as outras morreram de problema de infarto, mas a maldição na minha vida foi quebrado. A maldição na minha vida foi quebrado. Sabe por que foi quebrado? Porque desde o momento que eu reconheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e renunciei à minha vida, renunciei tudo por Jesus Cristo, larguei tudo na minha vida. Jesus falou para mim assim, larga tudo. Eu tinha cavalo de raça de 45 mil reais. Eu tinha casa. Eu achava que eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu não tinha Jesus. Jesus falou assim, larga tudo, para mim e para minha esposa, larga tudo. E vai viver para mim que eu garanto. Vou botar uma grande obra na sua mão. Aí nós falamos assim, Senhor, tem tantos doutores da lei, tantos estudiosos, só nós, Senhor, tão humildes. Ele falou assim, vai pregar a minha palavra. Saí, meus irmãos, fui, larguei tudo. Aí chegou, né, alguém da minha família, eles vê a live também, minha família. Aí chegou alguém da minha família e falou assim, isso é o diabo. Esse diabo nada, é o diabo, Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não, é o diabo. Comecei a juntar. A casa valia 80, 100 mil, vendi por 15 mil reais. Pegamos 3 mil de entrada da mulher, deixamos o restante para ela. Ela falou assim, ela era espírita, ela falou assim, você Deus está te dando, vai, me dá aí o dinheiro. Peguei 3 mil reais. 12 mil, falei assim, mãe, a minha esposa, né, que me chamou, né, falou assim, mãe, amor, dá para tua mãe receber. Demos para minha mãe aqueles 12 mil, fomos só com 3 mil reais de lá daquela casa. Vendemos o cavalo por 1.500, fomos vendendo, sabe, assim, tudo ali. Não, mas vocês estão loucos. Isso é o diabo, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, eles acham que é um carro novo do ano, tá me entendendo? É uma mansão, tá me entendendo? É isso. O melhor dessa terra, antigamente, sabe o que é? Que tu plantava, prosperava. Aquilo a qual você plantava, se o seu coração é voltado para Deus, prosperava. Era. Deus fazia abundância na sua vida. Mas hoje o povo pensa que o melhor dessa terra são os bens materiais. Não. Largamos tudo. Fomos embora. Fomos para uma favela. Deus botou a gente na boca do lobo. Jacarezinho. Aonde que nós entramos assim num buraco assim, quando olhamos assim, era igual a feira, aquelas feiras de legume que tem ali, era assim, igual feira de legume.
tinha só drogas. E nós entrava lá, aquele cheiro, e ali nós começava, Deus brandava. E nós começávamos a pregar. Teve um dia que eles fizeram assim, eles largavam a maconha, largavam tudo. Um estava fumando, daqui a pouco um fez assim, ó. Fez assim, por quê? Porque deve temor a Deus. Aí daqui a pouco o quê? Aqueles traficantes começou, quando eu passava na rua, assim no meio deles, com as minhas crianças, minha esposa. Minha esposa sempre foi pregadora na rua, né? Ali, né? E eu sempre fui corpo a corpo, tá? E ali minha esposa indo pregando na rua, eu passei assim com a caixa de som, os traficantes fez assim, ó. E é nós passando ali. Nós passando ali, meus irmãos, é como se fossem os anjos passando. É como se fossem os anjos passando e Deus estava conosco ali, ó. E eles, ó. Um falou assim para mim, assim, eles falaram assim para mim assim, pastor, você é um exemplo de pai. Pastor, você é um exemplo de pastor. Mas sendo que aí o diabo ele vai o quê? Vai começar a provar. Deus começa a botar o diabo para provar nossa fé. Um certo tempo eu estava pregando, eu passei evangelizando, chegou o chefe. Aquele chefe chegou ali, eu comecei a falar de Deus para ele, falar com ele, ele falou assim, eu tenho o meu protetor. Aí eu falei, qual é o seu protetor? É o Satanás? Aí ele falou assim, é o anjo Gabriel, é o anjo Miguel. Aí eu falei assim, cadê o anjo Miguel? Aí ele, aqui, aí mostrou uma tatuagem. Era um demônio aqui com uma asa, né? Ele falava que era o anjo. Eu falei assim, isso é o Satanás, isso é o diabo, está te enganando. Ele falou assim, não, esse aqui é o anjo. Eu falei assim, é nada, só quem te protege é Deus. Deus está tendo misericórdia de você, por isso que você está aqui hoje. Aí comecei a falar com ele, ó, se você continuar nesse pecado, você vai para o inferno. Você tem que largar o fuzil, largar as drogas, sair da boca de fumo aí, ó, e se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Ele olhou para mim assim e falou assim, olha, se você não fosse um homem de Deus, eu estourava a sua cara todinha de fuzil, de AK. Eu descarregava a AK todinha na sua cara. Eu falei assim, isso aí. Mas se fosse a minha hora de morrer, essa é a bala todinha na minha cara. Mas como não é hora de morrer, você vai puxar gatilho, 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 gatilho e não vai sair uma arma. Porque eu tenho um Deus na minha vida. E ali foi, meus irmãos. Todo momento nós estamos tentados por Satanás. Mas nós não podemos submeter às tentações de Satanás, porque Jesus ele não submeteu às tentações de Satanás, mas sim ele foi só na palavra. Ele só usou a autoridade da palavra. Só a autoridade da palavra, meus irmãos. Foi assim. Então, meus irmãos, continua firme. Amém? E até aqui o Espírito Santo de Deus falou. Aleluia. Bate palma para Jesus. As horas já se avançam e nós temos que, né, descer a serra. Amém? Meus irmãos, vamos todos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Amém? Aleluia! Oh, meu Deus, tremendo. Para Deus quebrar toda a maldição. Amém? Para Deus jogar todo o mal por terra, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, magia negra. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, estamos aqui, Pai, numa só fé, Pai, para lhe pedir, meu Pai. Vai repreendendo, Pai, todo o mal, Pai, na vida dessa jovem agora. Toda obra da pombagira, toda obra, Pai, de Satanás na vida dela agora. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito da morte vai saindo agora, perdendo suas forças agora, em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, toda maldição hereditária, em nome de Jesus Cristo, vai perdendo as forças agora, Satanás. Vai saindo dessa vida, vai saindo, largando essa alma agora, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu lhe peço, meu Pai, vai fechando a sepultura. Em nome de Jesus, que todo mal saia, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, toca aqui, Pai, nesta jovem, meu Pai. O Senhor conhece o coração e os pensamentos dela, meu Deus. Repreenda, Pai, todo mal na vida dela também. Vai repreendendo toda maldição, Pai, hereditária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Ah, Senhor, eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, toda obra, Pai, toda inveja, toda cilada de Satanás vai saindo agora, em nome de Jesus, da família, dos
dos filhos, da casa, aonde tiver um mal escondido, vai saindo agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eu lhe peço, meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, toca agora, meu Deus, no teu servo, Pai. Senhor, toca nele agora, meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Vai repreendendo, Pai, todo mal na vida dele agora, vai repreendendo toda maldição, toda inveja, vai repreendendo todo espírito da morte, a enfermidade vai saindo agora, vai saindo a enfermidade do coração, vai saindo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal vai saindo agora, vai perdendo as forças agora, Satanás, da vida dele agora, em nome de Jesus, vai tocando aqui agora no coração, Senhor, vai tocando isso, mais forte, mais forte, mais forte, isso, já consigo sentir o coração dele batendo forte, ó Deus, tocando aqui agora, ó Deus, curando aqui agora, Deus está dando livramento agora aqui, do infarte agora, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Jesus, vai tocando isso, vai fechando a sepultura, vai dando livramento de morte para ele agora, em nome de Jesus, que todo mal, toda obra de macumbaria, de voodoo, magia negra, vai saindo agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Toca agora, Pai, vai tocando, meu Deus, vai tocando, meu Pai, vai repreendendo agora, meu Deus, todo mal na vida dele agora, toda maldição hereditária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo voodoo, magia negra, vai tocando agora, meu Pai, toca na enfermidade, aonde tiver uma enfermidade agora, vai saindo agora, em nome de Jesus, espírito da enfermidade, todos os demônios, espírito da morte, em nome de Jesus, vai perdendo as suas forças agora, vai perdendo as suas forças agora, vai perdendo as suas forças agora, em nome de Jesus agora, você agora, Satanás, perdeu, você perdeu aquela obra de macumbaria que foi feita para destruir a vida dele, em nome de Jesus Cristo, que todo mal agora, todo mal, até aquela insônia que ele teve também, em nome de Jesus agora, que ele vai dormir mais tranquilo, em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Senhor, vai tocando agora, meu Pai, vai tocando agora, meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, na tua serva, meu Pai, toca agora, meu Deus, Senhor, toca agora, meu Pai, vai repreendendo, meu Deus, todo mal na vida dela, toda maldição, vai repreendendo toda maldição hereditária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, magia negra, vai tocando agora na cabeça e no coração, meu Pai, vai repreendendo agora todo mal na vida dela agora, todo mal agora, todos os demônios agora, vai perdendo as forças, é uma ordenação no mundo espiritual, vai tocando, toca, Senhor, vai tocando, isso, aquela seta que o Satanás jogou na mente dela, em nome de Jesus Cristo, vai jogando por terra agora, vai arrancando agora toda seta, em nome de Jesus, que todo mal agora, perde as forças, vai perdendo as forças, em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, toca aqui nessa criança agora, isso, toca, meu Pai, isso, vai repreendendo agora, repreende todo mal agora, isso, enfermidade, vai saindo dele agora, a fúria de Satanás agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, Senhor, vai repreendendo agora, meu Pai, todo mal agora na vida dele, toda a fúria de Satanás, vai queimando agora, toca agora, Senhor, na mente, vai tocando aqui, meu Pai, Senhor, eu lhe peço, meu Pai, Senhor, que ele venha crescer, Pai, na sua presença, que ele venha, Senhor, ser um bom pregador, um grande pregador na sua obra, meu Pai, Senhor, eu lhe peço, meu Deus, aqueles, meu Pai, que falou, meu Pai, a qual, Pai, que se ele tinha alguma coisa, aqueles, meu Pai, a qual o Satanás, Pai, botou na palavra na boca deles, Senhor, eu lhe peço, meu Pai, que todo mal, em nome de Jesus, Senhor, toca agora no teu servo agora, isso, vai repreendendo agora, toda a fúria do diabo agora na vida dele agora, todo demônio está perturbando a mente dele agora, todo demônio agora, em nome de Jesus, vai perdendo as forças, agora, em nome de Jesus, todo demônio da frieza, todo demônio do desânimo, em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, magia negra, em nome de Jesus, que todo mal agora, vai saindo agora da vida dele, vai saindo da vida dele agora, em nome de Jesus, que todo mal sai, em nome de Jesus. Deus visita teu filho, tá? Não se preocupe com o que o outro fala, não, tá bom? Teu filho é perfeito. Amém? Bate palma para Jesus. Deus te deu um grande livramento do coração. O Satanás ia te matar de infarto.
mas hoje Jesus te deu o livramento. Amém? Tá bom? Continua firme, tá? Buscando o Senhor. Bate mão para Jesus. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, toca nessa criança aqui agora. Isso. Repreende todo o mal na vida dela, toda a fúria do diabo agora. Em nome de Jesus, todo exumirim vai saindo agora, vai perdendo as forças na vida dela agora. Em nome de Jesus, toda a fúria do diabo vai saindo agora, vai perdendo as forças, Satanás. Você que está querendo levar ela para o mundão, você que já está botando pensamento agora do mundo agora. Em nome de Jesus, vai saindo agora, vai saindo agora. É uma ordenança só no mundo espiritual, que todo mal agora vai saindo, vai perdendo as forças, vai perdendo as forças. Vai perdendo as forças, espírito imundo, exumirim, agora pombagira menina, pombagira sete saia, vai saindo agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Vai, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, toca, 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 isso, todo mal na vida dela agora vai perdendo as forças, toda a fúria de Satanás agora, isso, vai tocando, toca no coração, na mente, isso, toda a fúria do diabo agora, isso, em nome de Jesus, pombagira menina, aquele demônio agora que está agora, sondando a mente dela, vai caindo por terra agora, vai perdendo suas forças, vai perdendo suas forças, vai perdendo suas forças, vai perdendo suas forças agora, isso, em nome de Jesus, a fúria do diabo na vida dela agora, a fúria do diabo na vida dela agora, em nome de Jesus, a fúria do diabo. Olha só como o diabo está furioso com essa jovem agora, está querendo levar a alma dela, mas sendo que Jesus está dando livramento agora. Então tu perdeu, Satanás, tu perdeu, em nome de Jesus, que todo mal sui, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessa jovem aqui agora também, vai tocando isso, fecha os olhos. Jesus, repreende agora, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo, magia negra. O Senhor vai tocando agora, isso, mais forte, mais forte, mais forte, isso, vai, isso, vai perdendo as forças, vai perdendo as forças, vai perdendo as forças, vai perdendo as forças, vai, isso, não adianta lutar não, Satanás, vai perdendo as forças agora, em nome de Jesus, 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 que todo mal, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo voodoo, magia negra, em nome de Jesus Cristo Nazareno, toda pombagira menina, pombagira rainha, pombagira sete saia, exumirim, agora em nome de Jesus Cristo, que todo mal agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem as fotos aqui, né? Vamos todos estender a mão para cá, por favor? Senhor Jesus, está aqui esta foto. Eu não conheço, Senhor, ninguém que está aqui agora, mas o Senhor conhece. Jesus, eu lhe peço, por favor, que o Senhor vai repreendendo agora, meu Pai, vai visitando para essas pessoas que estão aqui. Eu não conheço eles não, meu Pai, mas o Senhor conhece. Repreende toda obra de macumbaria, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que todo mal agora vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Espírito imundo vai saindo dessas vidas agora, em nome de Jesus, todo vício vai sendo repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Aqui, Deus está dando livramento aqui, Deus está dando livramento para esse homem aqui, de quem é essa foto aqui? É tua? Sempre com a senhora, né, irmão? Deus está dando livramento aqui, É teu irmão? Meu cunhado. Teu cunhado? Um grande livramento Deus está dando para ele. Amém? Bate palma para Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Senhor, leva a gente, Pai, para a nossa casa, Pai, em segurança. Senhor, vai de encontro, Pai, cada um, Pai, os familiares. Pai, dos meus irmãos, Pai, que estão na casa deles. Vai repreendendo, meu Pai, vai passando com teus anjos lá, meu Pai.
Vai repreendendo todo o mal agora, meu Pai. Vai repreendendo toda seta, Pai, no mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o mal agora vai saindo agora na vida deles. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, mais uma vez. Leva nós de segurança, Senhor, para nossas casas. Como o Senhor trouxe. Assim, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus.